Meu nome é Fábio Menezes e nós iremos utilizar a estrutura criada no vídeo anterior para analisarmos os dados utilizando o Power BI e o SQL Server. Nas seguintes situações: obter valores absolutos, ou seja, contar e somar itens. Vamos também agrupar valores por categoria, criar tabela de registros e relacionar essas tabelas. Vamos identificar o tamanho do bin, ou seja, no agrupamento por frequência, esse tamanho é necessário informar para que a gente separe os grupos nos intervalos corretamente. Vamos adicionar a coluna calculada, nesse caso apenas no SQL Server. Vamos agrupar valores por frequência. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. Ajuda muito. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, que precisamos fazer é conhecer os nossos dados. Vejam que eu estou utilizando o Azure Data Studio para que a gente possa calcular e obter alguns valores da nossa tabela. E o primeiro cálculo que eu quero entender é obter o total de instituições de ensino. Nessa tabela, especificamente, ela contém para cada instituição de ensino um registro. Nós precisamos apenas contar os registros para sabermos a quantidade total existente dentro dessa tabela. Então, vou começar pelo count, asteriscos. O resultado deu 2.608. Quando eu for lá para o Power BI, nós temos um relatório contendo alguns visuais. Vamos adicionar a contagem total das instituições de ensino dentro desse relatório. Para isso, eu vou trazer a coluna de códigos da IES diretamente para um cartão. Vou definir, apenas arrastando essa coluna para o cartão desejado. E a primeira coisa que nós percebemos é que o valor diverge com o que a gente encontrou lá no SQL Server. Está 18 milhões aqui. Por que ele não está aparecendo os 2.600 que encontramos lá? Então, se eu alterar dentro da visualização, eu vou escolher o campo que está sendo utilizado para exibir esse valor. Clicando nessa setinha para baixo, eu vou alterar a forma como esse valor é manipulado e trocar de soma para contagem. A fazer essa alteração, o valor encontrado no banco, na consulta SQL, está exatamente igual. A próxima etapa é encontrar a quantidade total da equipe técnica existente nessas instituições. Trazendo essa coluna para outro cartão, eu terei o valor total da equipe técnica de todas as instituições de ensino, que é 379.137. Ao ir para o Azure Data Studio, eu vou fazer uso justamente do SUM, trazendo essa coluna, e com isso, vejam que o mesmo valor foi encontrado. Aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração, porque o Power BI já me trouxe o valor corretamente. Antes de prosseguirmos, eu irei colocar qual é o ano existente para esse relatório, porque esses dados eles são referentes a 2019. Então, se eu escolher a coluna NU ano censo, ele contém o valor do ano, mas ele está somando todos os anos existentes em todos os registros. Não é a forma como queremos apresentar o valor. Eu posso também alterar o tipo de dado dessa coluna para que seja texto e não número, como está atualmente. Para isso, eu preciso clicar em transformar dados. O interessante é que o SQL, como nós temos
uma conexão direta, o Direct Query, com o banco, percebam que ele não cria necessariamente uma etapa de identificação do tipo de dado, mas basicamente todos os tipos de dados foram definidos para as colunas, que eu vou alterar para texto. E aplicando a alteração que fizemos, nós podemos agora limpar o que já existe, trazer essa coluna para esse cartão e ele vai trazer o valor de 2019. Nós iremos agora utilizar a coluna tipo de categoria administrativa que define se a instituição de ensino é privada ou pública. Nós temos um arquivo Excel disponibilizado também pelo MEC, informando qual é a categoria administrativa existente para cada número. Então, voltando para o Power BI, eu vou escolher o gráfico de barras número 2 e colocar a categoria administrativa no seu eixo principal e vou colocar os valores com base na contagem da quantidade de instituições. Então, aqui ele já identificou por cada código a quantidade existente de instituições de ensino. Só que temos um pequeno detalhe. Eu não quero utilizar os números e eu não tenho nenhuma tabela contendo o código com aqueles valores nominais. Sendo assim, eu vou adicionar esses valores manualmente em uma tabela. Ele vai abrir para mim um local onde eu vou adicionar cada um dos itens. Vejam que eu vou copiar literalmente o código ou texto encontrado naquela célula. Temos 9 itens. Vou no Power BI e vou adicionar os 9 itens dentro dessa tabela. E vou selecionar cada uma das células e colar. Mas aí é que está a pegadinha. Quando você seleciona aqueles valores na célula do Excel, ele traz aspas como se fosse um grande texto. Então, vou tirar as aspas existentes do início e do fim e vou colar agora sem as aspas. Dessa forma, ele vai levar em consideração que cada linha é um registro diferente. Selecionando novamente as células da tabela, eu vou colar e todos os valores foram adicionados. Eu posso também agora editar o nome dessa tabela, definindo como TP, categoria administrativa, e vou editar, porque eu quero separar o número do valor do texto. Vou selecionar a coluna, vou na aba ou na guia transformar e vou escolher a opção separar coluna, que é o split column, por delimitador. Vejam que ele já identifica o ponto como delimitador, mas eu vou adicionar mais um caractere, que é o espaço depois do ponto. E vou utilizar para que ele leve em consideração sempre da esquerda para a direita. Então, encontrou o primeiro ponto, espaço, da esquerda para a direita, eu separo, tendo confiança que eu vou ter apenas 2 colunas como resultado. Então, vou apertar OK e ele vai me trazer a coluna 1 e a coluna 2. O importante entender nessa etapa que foi adicionada é que eu posso já definir os nomes das minhas colunas dentro do código que separou elas duas. Então, vou abrir aqui um pouco esse código e vou definir que a coluna 1 será o código da categoria administrativa. Vou colocar aqui o TP na frente para ficar na mesma ordem. E vou colocar aqui que a segunda coluna vai se chamar nome dessa categoria administrativa. Pequeno detalhe. Esses nomes de colunas, eles não existem mais na última etapa. Então, eu tenho que remover a detecção do tipo de dado, selecionar novamente as colunas e transformar, detectar tipo de dado novamente. Nós precisamos, após ter criado essa tabela com os nomes,
fazer o relacionamento entre o código da tabela de instituição de ensino com essa da categoria. Para isso, eu vou clicar em modelo e vou selecionar a coluna tipo de categoria com a código categoria. Ele vai me perguntar qual é o tipo de relacionamento, escolhendo a forma que ele já pré-definiu nessa janela, eu vou continuar o meu relacionamento. E agora, no gráfico de barras, eu vou alterar a coluna de código da tabela de instituição de ensino e definir o nome para o eixo X. Vejam que agora, ao invés de números, nós temos textos, os valores nominais de cada categoria. Iremos para o Azure Data Studio executar essa mesma lógica. Vou copiar e aproveitar o código SQL da primeira etapa, colar nessa etapa que nós iremos executar e vou fazer um inner join com aquela lista que nós não temos. Então, como assim? Vou copiar esse texto, adicionar um select para uma tabela de constante, definindo os seus valores, aqueles texto encontrado no arquivo Excel. Aqui eu já vou poder fazer algumas alterações, como por exemplo, separar cada valor em suas colunas, fazendo as alterações necessárias. Vou definir agora o nome da tabela, T, e o nome das suas colunas. Vou aproveitar aqui que eu deixei uma cópia para facilitar e definir call para código e NO para nome, no mesmo padrão dos dados existentes na tabela. Vou definir um alias para a primeira tabela como T1 e vou fazer o uso do inner join para unir essas duas tabelas. T1 que vai receber o TP categoria administrativa igual ao T2 pelo código dessa categoria. Vou agrupar esses valores pelo nome da categoria que nós acabamos de unir. Vou definir isso no meu select e vou definir isso no meu agrupamento do grupo by. Ao executar essa consulta, nós temos os valores e podemos comparar com o Power BI, que tenho certeza que os valores bateram corretamente. O legal dentro do Azure Data Studio é que todos esses resultados eles ficam salvos no arquivo, porque ele utiliza a lógica do Jupyter Notebook. Ele salva o código SQL e aí salva os resultados para que você posteriormente faça alguma consulta. Voltando para o Power BI, nós temos agora a categoria administrativa e nós iremos fazer uso dessa mesma configuração do gráfico 2 para o gráfico 1. A única diferença é que nós iremos agrupar as instituições privadas das públicas. Como é que nós iremos fazer isso? Eu posso selecionar no meu gráfico as instituições privadas e clicar com o botão direito agrupar dados. Ao fazer isso, ele já alterou as cores das barras. Para as universidades públicas, vou fazer a mesma coisa. Clicar com o botão direito, agrupar dados. Então, vejam que ao fazer esse agrupamento, ele aparece na minha tabela das categorias uma nova coluna informando a você que aquilo ali é um agrupamento. Se eu clicar com o botão direito e selecionar a opção editar grupos, ele gerou para você um grupo do tipo lista, onde eu posso também alterar o nome para apenas rede privada, enter, e rede pública. Após fazer essas mudanças, eu vou apertar OK e alterar para o meu gráfico o meu eixo X
com essa coluna. E agora ele vai mostrar para você os 3 tipos de categorias agrupadas conforme você selecionou. E para o gráfico 3, nós iremos utilizar a coluna tipo organização acadêmica, e como esses valores também não têm nenhuma tabela, nós iremos utilizar a mesma lógica que utilizamos no gráfico 2, adicionando uma tabela a esses dados e fazendo o relacionamento entre a tabela de organização acadêmica e a tabela de instituição de ensino. Concluído o gráfico 3, agora nós iremos para o gráfico 4, que será uma contagem de técnicos que têm doutorado. O interessante é que a coluna de doutores ela está definida em feminino e masculino. A primeira coisa que nós iremos fazer não é uma coluna calculada, não no Power BI. Nós iremos para o SQL Server, adicionar uma nova coluna que vai ser a soma dessas duas. É importante entender aqui que eu posso fazer uma exibição, uma view, que soma essas duas colunas, ou adicionar uma coluna calculada na tabela. Simplesmente utilizando a Alter Table, escolhendo a tabela de instituições de ensino e adicionar uma nova coluna que será o somatório da QT Tech doutorado feminino mais o doutorado masculino. Executando essa consulta, uma nova coluna é adicionada à minha tabela. E nós iremos voltar para o Power BI para utilizar essa nova coluna no nosso cálculo. Preciso atualizar os meus dados. Ele vai relacionar agora uma nova coluna e vou colocar no meu cartão de letra D. Ou seja, nesse caso, eu vou alterar o título desse cartão para com doutorado. E agora, para finalizarmos, nós iremos utilizar essa mesma coluna no gráfico 4. Só que eu vou fazer um agrupamento utilizando um intervalo e vou definir uma quantidade X de grupos. Então vamos lá. O que é que nós precisamos fazer? Selecionar a coluna do doutorado, clicar com o botão direito, definir um novo grupo. Como ela é uma coluna de número, ela habilita a opção de bin. Nesse caso aqui, eu preciso saber a quantidade de cada grupo. É o bin size. Mas para isso, precisamos entender como calcular o valor desse tamanho. Então, iremos agora para o SQL, no Azure Data Studio. Eu já deixei um código SQL que fará essa conta. Eu tenho a quantidade de grupos que eu desejo, 5. Eu vou pegar o nome da coluna que nós criamos na consulta anterior, definir quem é o valor mínimo dessa coluna e o valor máximo dessa coluna. Para obter o tamanho, eu pego o valor máximo, diminuo com o valor mínimo e divido pela quantidade de grupos que eu desejo, que nesse caso é 5, mais 1. Isso também é conhecido em estatística básica como o cálculo do tamanho da classe. Sendo assim, eu vou utilizar uma consulta apenas para demonstração, que nós iremos agrupar cada um desses valores no bin correto. Para isso, vou adicionar a coluna nessa consulta. Esse for aqui, ele vai trazer desse cálculo o valor inteiro mais alto, multiplicado pelo tamanho encontrado, definida na variável. Executando, eu tenho o valor mínimo de 0,
o valor máximo 636, 128 é o valor do intervalo. Com esse cálculo, percebam que eu tenho o valor do meu número para aquela coluna e em que intervalo ele se encontra. Utilizando essa lógica, eu vou para o meu Power BI, que agora eu sei qual é o número que preciso ser adicionado aqui, 128, ok? Agora nós temos uma nova coluna contendo o agrupamento desses valores. Vou arrastar para o campo de eixo, vou fazer uma alteração para que esse gráfico fique mais legível, clicando no eixo X, alterando esse tipo para categoria ou categórico. Agora apenas os 4 grupos que tinham valores no seu intervalo aparecem no gráfico. E se eu somar todos os seus valores, vai dar o valor total de doutorados, que é 10.143. Nós iremos para o SQL Server. Para a nossa última etapa, vou adicionar um group by pelos bins e um somatório daquela contagem. Executando essa consulta, eu tenho os valores anteriores encontrados e o somatório para cada grupo. 7.616 para o grupo 0 a 127 e assim por diante. Vejam que os valores estão corretos e essa é a integração entre o Power BI e o SQL Server. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu joinha e se inscrever no nosso canal. Também interaja comigo nos comentários e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.